Olá, meus amados irmãos, também amigos, todos que estão conosco e aqui ainda irão entrar nessa transmissão, nessa live. Nós agradecemos cada um dos nossos irmãos que tem procurado acompanhar com fidelidade as nossas transmissões, especialmente para ficar informado e aprender mais da palavra de Deus, sabendo que o Senhor tem abençoado ricamente o seu povo, quando nós aprendemos, quando nós guardamos, quando nós vivemos a sua palavra. Quero agradecer a cada irmão que faz parte desta igreja, não só a igreja local, mas a igreja de Cristo, a todos os irmãos que nos acompanham, todos aqueles que deixam seu comentário ou que nos ajudam a compartilhar essas mensagens para alcançar outras pessoas. Louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela Igreja de Cristo, que tem como propósito a proclamação do Evangelho. Então, louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos e alguns que já deixaram aqui o seu comentário, nós queremos compartilhar. Os que já falaram aqui na nossa live, né? O irmão José Hilton dando seu boa noite, a irmã Diana também, a irmã Zilda, junto com o seu Emanuel, dando boa noite, a irmã Vânia, também a irmã Milene já deixou seu boa noite, a irmã Vânia Batista aqui, Juraci Gomes, a irmã Cristina, o Éder Saldanha, a irmã Lucélia também, né? Lucélia Monteiro, a irmã Diana, a irmã Dora, quem mais? Tem outros irmãos aqui que deixaram o seu comentário e também já compartilharam, né, com a igreja os seus comentários. Deixa eu ver aqui mais comentários. José Hilton, que estão todos os comentários, vou pegar desde o primeiro aqui, a irmã Juraci, os demais irmãos, né, que nos ajudam a fazer essa transmissão. Deixa eu ver se eu apareço com mais aqui os comentários. Tem vários. Louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Vou puxar mais aqui alguns outros. Então, a irmã Milda, o André, a Rebeca, o Ayrton, né, todos da família. Tem vários aqui que estão acompanhando, que são da família, acompanham só por um aparelho, ou até mesmo pela sua Smart TV. E agradecemos então mais uma vez aos nossos irmãos, porque têm nos ajudado a transmitir, né, conhecimento da palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Como posso ter certeza que a Bíblia fala a verdade, que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é verdadeira. Creio que alguns pontos é importante a gente acreditar ou ter fé, só que a fé ela não é um salto no escuro, ela nos mostra muitas evidências da probabilidade, melhor dizendo, que a palavra de Deus, ela não só é a verdade, como essa verdade é sustentada através dos anos. E nós vamos observar isso pelo menos em duas partes. Mas antes de fazer isso com os irmãos, de meditarmos aqui na palavra de Deus, eu quero fazer aqui uma homenagem, né, um tributo ao nosso irmão Oséias, que na última quinta-feira já partiu para a glória e nos deixou aqui saudades e boas lembranças. Então nós temos um vídeo dele aqui, aliás, vários vídeos dele cantando em nossas igrejas, e nós queremos apenas louvar a Deus, agradecendo ao seu servo que esteve conosco, que prestou um bom serviço. Eu creio que as igrejas, através da sua voz, através da sua adoração, é uma forma de nós lembrarmos ele aqui, tentar puxar aqui o vídeo
qual ele participou conosco, e assim também edificar os irmãos através desse louvor que ele cantou, sabendo assim que nós temos uma esperança, né? Que nós temos uma certeza e que a nossa alegria, lógico, nunca será plena neste mundo. Nossa alegria é no Senhor e isso acontecerá plenamente na sua glória. Então vamos para essa adoração e depois a gente volta para a meditação da palavra de Deus. Vamos lá ouvir o irmão Oséias. Sabendo essa esperança de que um dia vamos estar como igreja prostrados aos pés do Senhor, cantando louvores por todo sempre. Dormindo no meu leito e sono enganado, um dia vi Jerusalém e o leito do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar troveio a voz dos anjos do céu a proclamar. A divina cidade morada do Senhor, a glória e a luz, em sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, agora em seu brilhar. Podiam logo entrar na rua infeliz Jerusalém, que nunca passará. Na rua infeliz Jerusalém, que nunca
Essa foi a pequena homenagem ao nosso irmão Oséias Silva. Agora ele está dando hosana, está dando glórias ao nosso Deus pessoalmente. Está com o Senhor agora desfrutando de toda a sua glória, a glória eterna. Então é também a nossa esperança. E eu quero novamente finalizar aqui os agradecimentos, dos irmãos que entraram no decorrer do louvor. Então, nosso irmão Edemir também dando aí o boa noite à sua irmã, a Zilda, que nos acompanha lá de São Paulo. Também a irmã Cristina, falando com a sua cunhada, e o irmão Ayrton, que também entrou, o irmão João Mariano, outros irmãos que também fizeram aqui o seu comentário. Irmã Juraci, ver todos aqui. Vários irmãos, Carlos Marinho, acabou de entrar, fazendo aqui a sua manifestação também. Então, irmãos, louvamos a Deus, porque nós temos uma esperança em Cristo, essa esperança que nos sustenta a cada dia e que nós podemos renovar essa esperança na sua palavra. Podemos ter a certeza de que não só o que o Senhor prometeu no passado se cumpriu, como também o que Ele prometeu para o futuro se cumprirá. Quero compartilhar então com os irmãos sobre o conhecimento da palavra de Deus e por que nós acreditamos ser ela verdade. Como eu posso ter certeza? Creio que a gente não pode aceitar qualquer coisa assim friamente ou de uma vez, sem analisarmos, sem observarmos não só aquelas evidências externas, mas também as evidências internas, E creio que uma das principais evidências que a Bíblia é a verdade ou inquestionável para cada um de nós são as evidências próprias da nossa vida, ou o que ela fez na nossa vida, como ela nos modificou. Isso é inquestionável, por mais que algumas pessoas possam não acreditar, elas viram, e também nós sabemos e podemos testemunhar dessas verdades. Então quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos usar estes textos aqui como base para o nosso estudo, que Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 19 ao 21, nos diz assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e as estrelas da alva, ou melhor, a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor tem guardado, preservado, que chegasse até nós. Muito obrigado pela iluminação que o Senhor nos dá através do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, porque tem nos ensinado e também tem nos motivado a ensinar essa palavra, a qual nós temos esperança, a qual nós podemos acreditar, Senhor, e podemos testificar que são verdadeiras. Te pedimos que nos abençoe, nos ajude a viver para a Tua glória. No nome de Jesus oramos e pedimos. Amém, Senhor. Como posso ter certeza que a Bíblia fala a verdade? Como eu posso observar essas verdades? Eu creio que para quem conhece a palavra de Deus, elas são fáceis de ser observadas, até porque, como já falei anteriormente, a gente percebe isso na nossa própria vida. Mas é bom a gente perceber também que existem vários livros ou centenas de livros que falam sobre as evidências da inspiração das Escrituras, ou de que a Bíblia é divina, que a Bíblia mostra as verdades eternas.
Estas evidências são muitas, são variadas, são incontáveis evidências. Na verdade, a maioria das pessoas que questionam a veracidade da Bíblia nunca leram a Bíblia completamente ou nunca fizeram certas comparações bíblicas com outros textos, com outros livros, até mesmo com a história, com a ciência, com a arqueologia. Talvez se essas pessoas se colocassem à disposição de avaliar a Bíblia, se de fato é verdade, descobririam muito mais coisas que possam imaginar. Então essas pessoas, elas tendem a aceitar a crença popular de que a Bíblia está cheia de erros, mas não avaliam a verdade que ela nos traz. Ou como ela é a verdade de Deus para as nossas vidas, como Deus deixou escrito aquilo que Ele queria que nós soubéssemos, aquilo que era o manual para as nossas vidas e como a gente poderia ter uma vida abençoada, observando o manual. E assim como algumas pessoas, quando compram certos aparelhos, não observam a forma de manusear, assim também muitas pessoas que foram criadas por Deus não observam o manual de como nos comportar da maneira que seremos mais úteis, bem usados pela mão do nosso Senhor ao ler o manual. Então, como eu posso entender que a Bíblia aqui me fala a verdade? Primeiro, eu quero abordar que os escritores da Bíblia afirmam sua veracidade. Esse é o primeiro ponto. Então, os escritores, todos eles inspirados por Deus, e aqui a inspiração é para os escritores da Bíblia, afirmam ser ela a palavra de Deus. E nós queremos começar pelo texto que lemos aqui. O apóstolo Pedro está falando que ele tem com certeza, né, ou ele diz que tem confirmada a palavra profética, e ele diz que fazeis bem em atendê-la como uma candeia, como um farol, né, que brilha em luz, em lugar melhor tenebroso, em lugar escuro. E ele está falando então das profecias que foram feitas pelos profetas no passado, que se cumpriram, e também falando das palavras ou das promessas de Cristo já no tempo da igreja ou na era da igreja. E aqui ele diz, faz bem aqueles que ouvem essa palavra e obedecem. Então a Bíblia nos mostra claramente que os escritores afirmavam ser elas a palavra de Deus. E eles tinham por convicção que era bom, que era agradável, que era correto guardar essas palavras. E esses escritores, eles fazem questão de dizer que a Bíblia não foi por um interesse próprio deles, de revelação própria, de desejo próprio, ou como diz no versículo 20, né? Sabendo que, primeiramente, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Isso significa dizer que não partiu deles próprios a interpretação destas palavras, que eles apenas transmitiram aquilo que Deus falou a cada um deles. E que para a gente entender isso não deve ser uma particular elucidação ou uma particular ideia de alguém ou a interpretação particular de alguém, mas uma comparação do todo ou da Bíblia toda. Isso significa dizer, entre outras palavras, que o apóstolo Paulo também nos comenta que devemos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Devemos ver passagens difíceis e clareá-la com passagens mais vivas, mais objetivas e mais claras, que a gente possa compreender então toda a revelação de Deus na sua palavra. Então não é a minha particular interpretação ou elucidação, mas um estudo aprofundado da palavra de Deus para eu entender que ela é a verdade. E eu preciso então meditar nessa palavra. Eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso buscar e desejar, como diz no Salmo 1, meditar no conhecimento da palavra de Deus para que eu possa
progredir, para que eu possa ir bem, para que eu possa prosperar. Então, a palavra de Deus pode ser confirmada como verídica pelos seus escritores, pelos seus autores, por aqueles que transmitiram a palavra de Deus, e a própria palavra de Deus é vista como infalível, tendo autoridade em si mesma, pois a própria palavra nos mostra o mais alto grau de veracidade. Isso nós conseguimos ver em algumas passagens bíblicas que eu quero destacar aqui com os amados irmãos, começando por o Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo maravilhoso que apresenta toda a importância e veracidade da palavra de Deus. Ou é ali um complexo de afirmações do quanto a palavra de Deus é perfeita e útil para as nossas vidas. Mas eu quero ver só o versículo 140 deste Salmo 119. Eu aconselho depois lê-lo completo, para que a gente tenha uma ideia de como a palavra de Deus ali em vários sinônimos, preceitos, leis, mandamentos, aparece como fundamental em nossas vidas. Então diz assim o Salmo 119, verso 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Então o salmista está mostrando a veracidade dessa palavra, ou seja, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira, e por ser isso, ele a estima. A palavra de Deus, baseada naquilo que os escritores disseram, daquilo que eles afirmaram, é pura, ela é estimada. Podemos também lembrar de Mateus capítulo 4, versículo 4, quando, na tentação de Jesus ali, ele vai se defender da interpretação particular de Satanás do Salmo 91, e ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só de uma passagem interpretada pelo meu prazer, pelo meu desejo, como fez Satanás ali no capítulo 4 de Mateus, na tentação de Jesus. Mas de toda a Escritura, tanto é que o próprio Senhor Jesus diz, também está escrito. Não basta a gente pegar um texto isolado e tentar fazer dali uma doutrina, um ensinamento, como se fosse o fundamento para as nossas vidas. Nós temos que entender para quem o Senhor falou, quando falou, a quem falou e qual é de fato ali o objetivo daquele livro, daquela carta, em que contexto está falando. Então, Satanás usa a sua particular elucidação, a sua particular interpretação, claro, que lhe agradava. Nós podemos ver que Jesus diz, é preciso ler também outras passagens, e você vai entender com mais clareza a palavra de Deus. Ele vai dizer isso para os religiosos, vocês erram por não conhecer as Escrituras, vocês erram por afirmar parcialmente aquilo que o seu coração deseja. E eles estavam ali tanto negando a ressurreição para alguns, como também estavam colocando em xeque quem seria na ressurreição daquela mulher que teve 7 maridos, o marido dela. E Jesus vai dizer, vocês não leram a Bíblia completamente, vocês não entenderam a Bíblia completamente, porque na ressurreição, e ele já confronta aqueles que não acreditam na ressurreição, ele diz, não haverá casamento, pois lá seremos como os anjos que não se dão em casamento. Então muitas pessoas às vezes não conhecendo as Escrituras e comparando coisas espirituais com espirituais, acabam dizendo que ela está errada. Nós podemos lembrar também ainda de João, no capítulo 17, verso 17, quando o Senhor apresenta para nós um meio de santificação. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade da palavra de Deus dita aqui por João, escritor
do Evangelho, o escritor de Apocalipse, ele prova a veracidade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos santifica e é a palavra de Deus que é a verdade. Ela, de fato, é a verdade. Podemos lembrar ainda de outra passagem, agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, escrita por Lucas, no capítulo 6, versículo 7, falando do crescimento da igreja, ele mostra como a igreja crescia. Então ele diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus crescia na propagação por meio daqueles que acreditavam na palavra de Deus. A igreja, então, se multiplicava, ou o número de pessoas que acreditavam na palavra de Deus, mostrando a veracidade daquilo. Lembramos ainda de outro autor, agora Paulo, o autor de quase todos os livros, ou pelo menos mais da metade deles do Novo Testamento. Autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo é autor de 13 e ainda tem dúvidas se foi o 14º, que ele também foi o autor. Mas em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez, um autor provando a veracidade da palavra de Deus, mostrando que ela é perfeita, que ela é a autoridade sobre as nossas vidas, que ela pode nos tornar perfeitos, a ideia do manual de agradar aquele que nos criou. Aqueles que se aperfeiçoam no conhecimento dessa palavra procuram então viver de acordo com a vontade de Deus. Ela pode nos tornar perfeito para a sua obra. E Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que o autor Tiago quer nos mostrar nesse texto é que a palavra de Deus não basta conhecê-la. Não é como um espelho que a gente olha diante dele e vê a nossa aparência mal cuidada e continua desse jeito. O espelho serve para mostrar os nossos erros, para que a gente corrija esses erros, para que a gente melhore a nossa aparência, para que a gente ajeite aquilo que está assanhado, aquilo que não está no lugar. A Bíblia, da mesma forma, é para mostrar os nossos erros, para que a gente corrija, para que a gente ouça e pratique. Então, mais uma vez, a Bíblia é apresentada por seus autores como verdadeira, como útil, como fundamental, como pura, como algo de autoestima, como algo que nos defende, como algo que nos protege, como algo que nos faz prosperar. Isso tudo a Bíblia é. Então, se 40 homens aproximadamente que escreveram as Escrituras estavam errados em fazê-la, então eles estavam ou mentindo, ou eram loucos, ou as duas coisas juntos. Esses homens que escreveram estes livros, será que estavam mentindo? Será que eram loucos? Por outro lado, como explicar que o maior e mais influente livro de todas as épocas, como explicar que este livro ele é influente e que ele tem resistido ou que ele tem permanecido por todas as épocas? Um livro que contém a mais bela literatura e o mais perfeito código moral já imaginado. Será que foi escrito por um bando de fanáticos e loucos? Loucos que foram transformados
e morreram pelaquilo que eles escreveram e creram? Será que foi isso? Quanto tempo demora uma mentira? Quanto tempo uma mentira é descoberta? Por mais que a gente esteja vivendo num período de que a mentira parece prevalecer, mas a gente vê que algumas pessoas estão forçando, ela não se sustenta. E se a Bíblia fosse uma mentira, ela também não se sustentaria. Então existem evidências baseadas naqueles que escreveram. Não só evidências no que eles disseram, mas no que eles fizeram, ou como terminou as suas vidas, crendo naquilo que eles escreveram, naquilo que eles passaram para os seus leitores, para os seus ouvintes. Evidências de vários homens que escreveram a palavra de Deus. Mas nós também podemos ver evidências bíblicas que mostram essa realidade. Como Pedro falou aqui, que devemos ter muita atenção para as palavras proféticas, né? Que aquilo já foi avisado de antemão. Novamente repito, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Então existem profecias bíblicas que provam a sua realidade. As evidências bíblicas mostram a realidade da sua palavra. E a gente consegue ver isso nas profecias cumpridas. Então, centenas de profecias feitas pela Bíblia vieram a se cumprir até o último detalhe. Não faltou um detalhe. Por exemplo, uma das profecias que alguns duvidavam até se cumprir, o povo que passaria 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles passaram 70 anos de cativeiro na Babilônia, conforme profetizou Jeremias no capítulo 25, versículo 11. Ele profetizou que o povo seria levado cativo para a Babilônia e foram levados cativos ali por desobediência à palavra de Deus. Porque passaram 490 anos sem cumprir aquilo que o Senhor tinha pedido à nação. Essa profecia cumpriu-se cabalmente até o reinado de Ciro, que aparece no capítulo 1 de Esdras, logo quando ele dá o decreto para que o povo volte a reconstruir Jerusalém e também os muros e a cidade. Cumprido cabalmente. Depois dos 70 anos, Deus destruiu a Babilônia, como Jeremias profetizou no versículo 12. Jeremias, capítulo 25, versículo 12. No 11 ele fala da volta desse povo, da profecia que seria cumprida dos 70 anos de cativeiro. E no 12 ele fala, depois disso eu vou destruir aquele povo que levou vocês cativos, que era a Babilônia. E isso se cumpriu. Profecia cumprida, como diz Isaías no capítulo 13, versículo 19 a 20. A Babilônia foi devastada e até hoje ela não foi restaurada conforme a profecia. Ela não existe, a não ser num sistema, mas não mais em uma cidade. Deus trouxe o seu povo de volta para Israel, cumprindo assim a profecia de Jeremias, dizendo que restauraria o seu povo. E a gente lembra isso novamente, voltando lá para Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, ele diz assim, na sua profecia, 29 e 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ele fez isso. Ele cumpriu cabalmente aquilo que prometeu. Todas as profecias, lembrando que essa profecia foi feita 600 e poucos anos antes de Cristo. E ela foi se cumprindo até a volta de Jesus. Nós podemos lembrar que Deus também falou que restauraria o seu povo, a nação,
trazendo todos os que foram dispersos. Isso aconteceu não só baseado no que diz a profecia bíblica, mas também pelos livros paralelos, pela história. Nós podemos comprovar isso em 1948, o Estado de Israel é formado e muitos dos israelitas voltam à sua pátria. Profecia cumprida. A maior parte das profecias cumpridas, elas aconteceram quando seus escritores já eram mortos. Isso é bom a gente notar que elas eram tão exatas que algumas pessoas disseram isso aí foi escrito depois que se cumpriu. Mas não. Os escritores já estavam mortos quando elas se cumpriram. Por exemplo, Isaías, no capítulo 53, que fala da vinda de Jesus Cristo, cumpriu-se integralmente sobre a sua vinda, sobre o seu sacrifício, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Mais de 300 profecias foram cumpridas pelo próprio Senhor Jesus Cristo durante a sua primeira vinda. Tudo que a Bíblia falou no Velho Testamento, como diz na lei e nos profetas, aconteceu na pessoa de Jesus Cristo na sua vinda. Profetizado por Isaías 800 anos antes de Jesus chegar. As últimas profecias até a sua volta, agora a sua segunda vinda, também estão se cumprindo. Também estão presentes. Vamos pensar em Mateus 24:12, quando diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Será que nós não estamos vivendo isso? Nós estamos vendo a multiplicação do mal e as pessoas, como diz os profetas, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Então, a iniquidade aumentando e algumas pessoas dizendo que ainda é certo. O mal cada vez mais crescendo e pessoas defendendo o mal. Ainda bem que no Brasil a gente pode perceber que a maioria ainda defende o bem. Mas o mal tem se multiplicado. E o que isso faz? Faz com que o amor de muitos esfrie. Profecia cumprida. Está acontecendo. E olha que isso foi escrito no primeiro século, Mateus 24, por volta do ano 60. Então, quase 2000 anos depois, né? A Bíblia se cumprindo. Outra profecia, o egoísmo, quer dizer, o amor pelas pessoas acabou. Tem diminuído o amor pelo próximo, mas o amor por si mesmo, o amor próprio, o amor pelo que é temporário tem aumentado. Como Paulo profetizou isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 5, quando ele diz, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E ele dá uma série de adjetivos ali, avarentos, que você ama o dinheiro, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. E por aí vai. Chegando a dizer que essas pessoas são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Isso é o que nós temos visto. Muitas igrejas estão aí para satisfazer o seu público e não para confrontar o público com a palavra de Deus. Não para mostrar os seus erros, mas para dizer que eles não têm erro algum. E se tem, Deus perdoa todos eles e eles podem continuar no mesmo erro. Por isso que a Bíblia fala nesse mesmo texto que essas pessoas têm a aparência de cristão, têm a aparência de piedade, negam, entretanto, o poder. Ou dizem ser algo que não se vê nas suas próprias vidas. Não foram transformados. Apenas têm profissão de fé, mas não têm prática. Tem apenas algo que fala, mas não vive. Está se cumprindo.
Outra profecia, o comércio nas religiões pelos falsos profetas, também profetizado aqui por Pedro. Ele diz isso aqui no capítulo 2. Ele diz assim, versículo 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de enganar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, amor ao dinheiro, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Profetizado há mais de 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos, primeiro século. Então, a profecia se cumprindo, um comércio nas religiões. Estamos vendo uma confusão grande aí nas mídias, né? De uma igreja em outro país que, por causa desse interesse comercial, criou-se 2 grupos e os estrangeiros tomando dos brasileiros. Uma confusão de dar violência e até mesmo morte. Comércio. Também outra profecia que a Bíblia mostra, doenças, pandemias, epidemias, rumores de guerras. E sem falar na questão moral, que a Bíblia fala que nos últimos dias só pioram. Então, profecias que a Bíblia prevê pelos seus autores há muito tempo. São evidências de que ela é a verdade. Não há outro livro, antigo ou moderno, como a Bíblia. Não há. Vi certa vez um deputado dizer como essas pessoas podem acreditar num livro velho desse. E eu pergunto como certas pessoas não acreditam nesse livro. Se pararem para ler, se pararem para meditar, vão perceber o quanto ele é correto, o quanto ele é certo, o quanto ele é verdadeiro. As profecias, elas mostram claramente que há evidências da mão divina, porque alguém que previu o futuro, não apenas como alguns outros profetas que tinham parte do conhecimento ou que acertavam 50%, 90%. Deus não acerta assim, ele acerta 100%, então não é Deus. Eu sei que existem muitas profecias errôneas, geralmente feitas com pessoas que tentam enganar ou seduzir as pessoas, mas as que Deus mostrou na sua palavra são sérias e verdadeiras. Há profecias sim feitas por muitas pessoas, mas nem de longe podem ser comparadas às profecias bíblicas. Nem de longe. Pois as da Bíblia se cumpriram cabalmente. Nós podemos pensar em alguns profetas como Nostradamus, que profetizou algumas coisas para o futuro, mas nem tudo que profetizou deu certo. A Bíblia sim. Então, somente a Bíblia manifesta essa evidência nas profecias e ela faz em uma escala tão gigantesca que torna absurda qualquer explicação que não a sua inspiração divina. Que ela não é de Deus. Que ela não é a palavra de Deus. Várias profecias. E nós poderíamos falar, mas nós vamos finalizar por aqui, sobre a arqueologia. Nós vamos continuar a segunda parte desse estudo. Nós vamos falar sobre os estudos científicos, como provam a veracidade da Bíblia, de que aquilo que é bem estudado cientificamente e comprovado, porque nós sabemos que a ciência também muda, a ciência não é exata,
Mas aquilo que é comprovado de fato pela ciência não contradiz a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia já falava que era verdade. Vou dar só uma aqui. Apareceu um grupo de pessoas dizendo que a Terra era plana. Ainda tem ainda um grupo desse povo, os terraplanistas, dizendo que a Terra é plana. E veio um homem então dizendo, não, a Terra é redonda. Ele quase foi morto por isso. Foi perseguido porque ele disse que a Terra era redonda. E a ciência, e com o passar dos tempos, e com o conhecimento, e com a evolução do conhecimento, as pessoas descobriram que a Terra, de fato, é redonda. E quem conseguir ver no Google aí, ou quem conseguir ser um astronauta, ou conseguir falar com o nosso astronauta brasileiro, vai ouvir dele um testemunho dizendo que de fato ele viu, seus olhos contemplaram, lá do céu, lá do espaço, a Terra é redonda. A Bíblia falava isso há muito tempo. Os profetas diziam isso. A redondeza da terra, isso vai aparecer lá em Isaías capítulo 40, versículo 22. Outra coisa que nós podemos ver ainda são a estrutura única da Bíblia. E por último, nós vamos ver o efeito da Bíblia nas pessoas, naqueles que foram alcançados, naqueles que conheceram a verdade. Então, nós temos várias evidências de que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Que ela é perfeita, que ela é inerrante, que ela nos traz a verdade do Senhor, que ela é, por mais que haja dúvida de muitas pessoas, que ela é essencial para as nossas vidas. Se você tem dúvidas, eu tenho certeza que não sou eu que vou lhe convencer. Mas eu creio que a palavra de Deus, quando nós a buscamos com sinceridade, até com as próprias dúvidas do nosso coração, mas nós pesquisamos, nós confrontamos, nós meditamos, nós fazemos perguntas a ela, ela nos responderá. E se for da vontade de Deus, convencerá o seu coração de que o que nós precisamos está nesse livro. Tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus e que Deus fez por nossas vidas e fará ainda no futuro está nesse livro. Então, busque conhecer as Escrituras. Busque compreendê-la. Busque acreditar. Porque todo aquele que crê na palavra de Deus, diz a palavra, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Passou da morte para a vida. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos continuar esse estudo então na próxima quinta-feira, que é o dia qual nós tiramos para falar sobre doutrina bíblica. Queremos falar então, segunda parte, das evidências que provam que a Bíblia é a verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos abençoe para defender essas verdades, não só com a profissão de fé, mas com prática, com vida, a vida que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus no nascer de novo. Uma boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, com a sua graça, que a nossa família possa estar sendo abençoada com essa palavra, no nome de Jesus. Finalizando, agradeço aqui aos amados irmãos que compartilharam conosco, ainda tem aqui uns comentários. Então nós vamos finalizar nossa transmissão agradecendo aqui ainda alguns irmãos. Deixa eu só compartilhar aqui quem foi mais que fez um comentário. Aqui nossa irmã Vânia, né? Finalizando aqui com um amém, o irmão Edemir, também a irmã Cristiele, o irmão Carlos Marinho, outros irmãos que fizeram seu comentário, já passou por mim aqui, mas todos que participaram dessa transmissão, todos que também contribuem para que esta palavra chegue a outras pessoas, lembre de compartilhar, lembre de fazer o comentário, lembre de dar o seu
legal aí, o seu ok, porque é uma forma desse conteúdo chegar a outras pessoas. Se Deus quiser, nós voltaremos com esse estudo na próxima quinta-feira e no domingo pela manhã estaremos de volta aqui nessa transmissão ao vivo, se assim o Senhor permitir. Nós vamos continuar falando sobre os grandes exemplos de mulheres de Deus. Nós estamos no mês de março, né? É o mês da mulher. Então, assim, para também exaltar o nome do Senhor por meio das mulheres que Ele tem usado, trazer aqui grandes exemplos de mulheres bíblicas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e fiquem na paz e na graça do Senhor. Uma boa noite a todos e até domingo, se Deus permitir.